Fala, senhores, beleza? O Alex. Então, para um vídeo aí, que na verdade eu já gravei esse vídeo, tive que resolver alguns problemas aí, mas estou aqui regravando. Então, senhores, para deixar algumas coisas claras aí em relação aos temas que eu venho trabalhando em relação às questões evangélicas, e alguns pontos talvez não tenham ficado tão claros, e eu talvez não os tenha deixado de maneira tão clara antes. Acho que na verdade já foram deixados claros, mas apenas talvez para especificar mais ainda devido a alguns comentários que eventualmente eu tenha escutado posteriormente. Em um momento da minha vida, realmente eu decidi sair de uma atividade jurídica que eu achava que dependeria, era muito chatice, ou seria uma atividade muito boçal, que eu não conseguiria executar com tanta tranquilidade. E ela demandaria muitas vezes, talvez até um certo orgulho da minha parte. Porque eventualmente seria um comportamento frio. Em algum momento, eu não sabia, pô, mas peraí, o que é exatamente ser quente, ser frio ou ser morno, né? E eventualmente eu acreditei que realmente se eu voltasse para o direito seria um comportamento frio. Eu achei que não seria a melhor alternativa. De qualquer forma, talvez eu tenha sido frio no voluntariado, mas de qualquer forma as atividades eram mais fáceis. Era mais tranquilo. Então eu preferi realmente ser frio no voluntariado e acabou dando muito certo. Se é que realmente foi frio, porque de qualquer forma eu teria sido justificado. E eu acredito que em alguns momentos algumas pessoas talvez frias contra mim não teriam nenhum tipo de justificativo. Mesmo cometessem pecados contra mim, porque em alguns momentos eu estava decidindo isso. Né? Enfim, isso eu já tinha falado, principalmente no começo. De qualquer sorte, em relação a, mesmo que eu tenha sido frio, se eu tive eventualmente realmente um comportamento frio, eu fui justificado. E aí nós chegamos a um outro ponto. Bom, peraí, então no começo você não poderia, porque você não sabia, mas justamente. Então eu era obrigado a me manter numa atividade que eu não sei se eu conseguiria executar e que também demandaria coragem, também demandaria um certo orgulho. Ah, mas você acabou tendo orgulho no voluntariado. Sim, porque as atividades eram mais fáceis. Eu achei que elas coadunavam mais com aquilo que eu achava que eu conseguiria fazer. Não que eu não conseguisse absolutamente em nada executar o direito, mas eu achava muito chato e sempre houve essa barreira em relação a essa profissão. Não que ela fosse uma profissão inexequível, ou fosse uma profissão inútil, eu também nunca disse isso. Ah, mas então você é frio? Sim. Não quer dizer que simplesmente por causa dessa frieza espiritual, agora, então já que você é frio, já que você tem orgulho espiritual, então você pode eventualmente retornar para a profissão. Havia um outro problema ainda que, como diz a palavra de Deus, em algum momento da vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, e ele muito possivelmente tenha sido um cara frio, se ele foi frio e ele teve muito bons resultados, o problema nesse caso é que ele receberia, para que não se orgulhe muito, para que isso não se torne, para que esse orgulho individual dele não se transformasse no pecado, ele recebeu um demônio que eventualmente acabou lhe afetando a visão, se acredita que se afetou a visão dele por causa disso. E para evitar essa minha visão espiritual, para se evitar esse tipo de situação, eu não gostaria de ter um comportamento frio. Só que eu não consegui sair dessa frieza espiritual, principalmente por uma atividade que eu não gosto, e em relação aos ministérios, mesmo que tenham sido de frieza espiritual, o resultado seria absolutamente muito bom. Se é que houve orgulho, porque em alguns momentos também esse orgulho não foi caracterizado, porque eu mesmo não achava uma boa ideia. Ah, então foi mornidão espiritual. Não, porque daí, mesmo que eu fosse morno, eu estaria desenvolvendo e ver qual seria o melhor comportamento a ser executado. Né? E outra divergência que eu acho que houve em relação ao comentário que eu ouvi, que, mas então você teria que ter uma fé confirmada para que você pudesse ter os pecados justificados. Não, porque então nós estamos chegando numa situação em que um cristão neófito na fé, no começo da sua caminhada cristã, ele se depararia com algum tipo de situação e ele não poderia cometer pecado nenhum. Nem para ajudar o próximo. Sim, realmente não poderia cometer pecado, mas para ajudar o próximo ele não poderia, eventualmente poderia. Poderia. Agora, não quer dizer que as pessoas vão ter coragem necessariamente de cometer todos os pecados ou todos os tipos de orgulho para cometer essa situação. Se essas pessoas poderiam cometer algum tipo de pecado para poder alçar ou alcançar algum tipo de bom resultado para o futuro. Ela pode, não quer dizer que ela deve, não quer dizer que ela tenha mesmo suportabilidade espiritual para aguentar algumas situações difíceis que decorreria talvez do seu próprio orgulho. Como eu, talvez numa situação jurídica. Poxa, não sei se iria conseguir muito. E nem sei se iria querer conseguir. Justamente, tem a questão também da capacitação de Deus em relação à capacitação do querer. E além disso, além dessa questão de, poxa, vamos ver se a pessoa vai querer isso. Sim, o neófito na fé pode cometer algum pecado por bem. Não quer dizer que ele vai querer executar isso. Porque muitas vezes ele precisa se recuperar e tal, ele precisa um pouco mais de tempo para
Muitas vezes até poder ter coragem para executar alguma coisa que mesmo com seu orgulho ele não conseguiria executar. Acho que agora está mais claro, falando e explicando desse jeito. E muitas vezes, mesmo no começo de uma caminhada cristã, a pessoa pode não ter, muitas vezes, a resistência espiritual para saber, puxa vida, se eu tiver um comportamento frio, eu vou receber um demônio em cima de mim, puxa, para controlar eventualmente o meu orgulho. Eu não sei se necessariamente a pessoa deseja. Ah, mas Alex, você fez isso. Eu não sabia. Eu não sabia que eventualmente demandava ali um comportamento orgulhoso no início, e que isso eventualmente poderia ser utilizado para o bem. Eu apenas fui fazer uma atividade que eu considerava mais fácil com o objetivo de me recuperar. Ah, mas isso no final é frieza, mas eu não sabia, estava desenvolvendo a fé. Ah, mas a pessoa que não está confirmada não pode ser fria. Pode, ela pode. Agora não quer dizer que ela vai conseguir ter uma frieza para executar todos os tipos de atividade, eventualmente executáveis. Às vezes por chatice de profissão, que sempre foi impeditivo, espero que possa eventualmente esclarecer mais em relação a isso. Muitos dizem que, alguns podem dizer que eventualmente alguém pode ter pisado na cabeça da cobra, mas no final talvez não fosse uma cobra, se é que se realmente chegou a pisar na cabeça dessa cobra. Talvez na verdade não pisou na cabeça da cobra, você pisou em alguma coisa que pode parecer uma cobra, mas não era. E no final você acabou não conseguindo pisar na cabeça do que quer que fosse aquilo. Deus é bom, valeu.